Olá, sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu sou Thaisa Máximo, bióloga, pesquisadora e revisora desse livro tão incrível. Então, para começar o dia de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 1, os estudos do capítulo 1 do livro da Teoria da Razão. E eu quero já fazer algumas considerações minhas iniciais. Então, quando você for iniciar a leitura desse livro, que é por onde nós daremos o start hoje, né? Você vai se surpreender porque ele já coloca de início todas as verdades na mesa. Então, lá no subtítulo do livro da Teoria da Razão, você vai ver da criação do universo ao ser humano múltiplo. A gente vai falar hoje, vai começar do macro e vamos ao final do livro chegar no micro. Então, o macro é a origem de tudo, a origem do universo. Estima-se que o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás. Então, hoje nós iremos tratar desse momento, o momento da criação do universo, da origem de tudo. E a gente vai compreender muitos conceitos que nós utilizamos como seres humanos aqui no planeta Terra. Então vamos começar nossos estudos. Eu já estou aqui, ó, com a minha colinha, tá? Para eu não esquecer de nada, eu não vou deixar de falar nada aqui para vocês. O universo é formado exclusivamente por seres mentais, por inteligências de um intelecto muito elevado. Em sua instância suprema, esses seres compunham a família celeste, com 79 membros. Esses 79 seres conviviam, coexistiam com uma família ideal. Então você pensa lá, existe uma família ideal. A gente sabe que aqui a gente não consegue viver essa realidade. Não existe a família da propaganda de margarina. Mas, na sua origem, esses seres conviviam em harmonia e em colaboração, em confidencialidade, em companheirismo, e todos esses valores que existiam, eles eram intrínsecos, ou seja, era uma manifestação natural. Eles não precisavam ser forçados a isso, ser cobrados a isso. Então, assim, por exemplo, como você nasce com a sua capacidade de respirar, certo? Com a sua capacidade de ter batimentos cardíacos, assim era a capacidade deles de amar, de serem companheiros uns dos outros, de estarem ali convivendo dentro dessa harmonia, dessa perfeição. Então, essa era uma manifestação natural, sem necessidade de cobrança ou de qualquer tipo de imposição. Diante da necessidade, a família celeste entrava em consenso e dava origem a novas criaturas que tinham uma programação, elas tinham objetivos específicos. E essas próprias criaturas é que foram formando a nação celestial, elas foram povoando essa nação celestial. Nessa época, eles criavam réplicas de si mesmo, essas criações eram réplicas deles e elas tinham essa programação específica. Bilhões de anos se passaram de uma harmonia inalterada, de uma paz vivenciada entre todos esses seres, objetivando a evolução. Só que dentro dessa jornada, dessa caminhada, dessa família celeste, surgiu um fator inédito, algo diferente. E o que seria esse fator? A necessidade de um envolvimento puro entre eles. Então, essa necessidade de união surgiu entre os seres da família celeste, após bilhões de anos dessa harmonia inalterada, como eu falei anteriormente, certo? Essa ideia era inexplorada por eles, era algo muito novo. Com essa nova concepção, eles decidiram se transformar em potências pela união de dois seres, gerando um novo ser. Então você percebe aí que essa é a origem vamos falar aqui, certo? No planeta Terra, do gambeta masculino, gambeta feminino, fecundação, 50% de um e 50% de outro, gerando um novo ser, ok? Então, a gente pode fazer a conexão com o que aconteceu lá na origem do universo, há bilhões de anos atrás. Aquilo que aconteceu lá é o que também acontece aqui no planeta Terra. E a gente sabe também que aqui no planeta Terra, a fecundação sexuada ela surgiu depois da fecundação assexuada. Então, assim na Terra, planeta Terra, como no céu, lá na origem do universo, certo? A geração desse novo ser, dessa nova obra-prima, a gente pode denominar de filho. Essa origem desse filho, a formação desse filho,
acontecia de uma maneira muito simples. Cada par gerava energia pura para fornecê-la com o intuito da criação desse novo ser. E qual seria o diferencial dessa vez? Além de ser 50% de um ser celeste, 50% de outro ser celeste, esse filho que era gerado, ele não possuía uma programação específica. Ele não possuía um objetivo pré-programado. A inteligência criadora vive na essência dos seres celestiais. E essa inteligência é prudente por natureza. Além disso, ela visa um futuro promissor para todos os projetos universais. Então, diante dessa realidade, nós podemos afirmar que a família celeste tomou as suas precauções. E quais seriam essas precauções? Esses 79 seres decidiram destacar um deles para se tornar o Deus Supremo. Essa decisão foi tomada antes da união desses seres celestes, que viriam a se tornar pai e mãe para gerar um filho. Deus Supremo, por sua vez, não manifestou nenhuma dessas duas faces. Não se tornou nem pai nem mãe. Ele continha, na verdade, os dois aspectos em si. Antes de formar o que nós denominamos de família trina, pai, mãe e filho, esses seres deram essa autoridade a Deus Supremo para aniquilar todos eles, caso o projeto desse muito errado. Esse poder conferia a ele a autoridade de aniquilar, inclusive, os filhos fruto dessa união. Só que Deus Supremo tinha um compromisso diante desses irmãos celestes. Ele só faria isso em último caso, após todas as tentativas. Essa seria a última alternativa dele, pois ele conduziria todo esse projeto com amor, mesmo que tivesse de levar esses seres celestes do caos até a luz. Essa estratégia pareceu realmente uma solução muito segura, né? Eles decidiram preservar um membro original intacto com autorização para desfazer toda a família celeste. E como é que eram esses filhos da família celeste? Eles não eram nem superiores, nem inferiores aos seus pais. Eles detinham 50% do poder e conhecimento de cada um. No convívio com os filhos, a família celeste, agora denominada de família trina, percebeu que surgiu uma energia que hoje na atualidade é denominada de energia da ilusão e decidiu expurgá-la, colocá-la para fora. Em seguida, Deus Supremo criou os engenheiros siderais, que seriam os responsáveis por resguardar essa energia da ilusão inicialmente e posteriormente eles teriam a responsabilidade, a missão de, com essa energia, criar os corpos da nação que nós denominamos povos, ok? Nesse momento, acontece algo que é marcante, que traz influências, que interfere até hoje na nossa vida aqui, nesse planetinha chamado Terra. Deus Supremo criou o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele concedeu às suas criações o livre-arbítrio. E isso interferiu em toda a dinâmica da humanidade. Hoje, a gente compreendeu o início de tudo, a constituição do universo em sua origem, a existência da família celeste com as suas inteligências, com os seres mentais que fazem parte dela, e toda a sequência que deu origem ao que hoje nós chamamos de pai, mãe e filho. Ao longo desse livro da Teoria da Razão, vocês vão ver uma espécie de espelhamento do que aconteceu ali, na origem do universo, em todo o andamento de tudo que aconteceu, todos os acontecimentos, desde a origem do universo até a nossa existência aqui no planeta Terra. Então, fiquem atentos, porque a gente vai fazer sempre essas conexões, certo? Então, pai, mãe e filho. É o que acontece aqui desde que existe reprodução sexuada. Gameta masculino, gameta feminino, 50% de cada um vai estar lá no DNA, dando origem ao que nós chamamos de filho.
E tudo isso surgiu dessa necessidade de união, dessa experimentação que aconteceu entre os 79 seres da família celeste. Lembrando que um deles foi destacado para ser o Deus Supremo. Então, 78 foram os que entraram na experiência como pai ou como mãe, ok? Se você ainda não segue o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações. A gente vai estudar todos esses conceitos com muita calma, para que você possa ir refletindo, pensando, elaborando as suas questões, fazendo as suas comparações com tudo que você já conhece, para que você possa ir acomodando a teoria da razão na sua cabeça. Então a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai explorar um pouco mais sobre a família trina, sobre a energia da ilusão, sobre o porquê dela ter sido expurgada e principalmente vamos falar dessa concessão do livre-arbítrio. Então a gente se vê lá, até a próxima aula.